bastante. Quando você toma uma anestesia e você vai acordando dela, você vai sentindo de novo, você não fica meio aéreo, né? O que está acontecendo? Onde eu estava? Para onde eu vou? Né? Não fica uma coisa confusa, assim, que você fica entorpecido mesmo. E os sintomas físicos? Insônia, então eu não durmo mais, ou eu durmo até as 3 da manhã. Das 3 da manhã, pronto, já estou em pé, mesmo que eu não faça nada, mas eu não consigo mais ficar na cama, então eu não durmo direito. Ou eu tenho um sono muito agitado, com muitos pesadelos, e eu fico repetindo talvez a cena traumática, ou aquilo que me traumatizou no sonho, né? Que a gente não chama de sonho, mas de pesadelo, porque uma situação traumática é um pesadelo. A pessoa se assusta com facilidade, fica sempre em estado de alerta. Isso acontece muito também em assalto, né? A pessoa que foi assaltada, ela vive em estado de alerta, né? Ela fica olhando para um lado e olha para o outro. E será que tem alguém me perseguindo? Parece que tem alguém atrás de mim. E aí a pessoa às vezes fala, bom dia, e você dá um grito e assusta, né? Acontece, a pessoa fica o tempo todo em alerta, como se aquilo fosse acontecer de novo. Ou tem taquicardia, né, que é o coração acelerado o tempo todo, dores na cabeça e no corpo, fadiga, que eu fico assim o tempo todo, eu não consigo nem falar direito, né? Isso pode acontecer também. Desatenção, inquietude, não consigo parar, eu estou aqui, estou tentando prestar atenção na palestra, mas a minha cabeça já está pensando o que eu tenho que fazer depois. A hora que eu chegar em casa, o que eu vou fazer, para onde eu vou, amanhã eu tenho que fazer isso, ainda tenho que lavar roupa, pôr roupa na máquina, peraí, eu tenho que dar comida pro meu filho, e não para, não consegue se concentrar e aproveitar de um momento, que está pensando no depois, no depois, no depois. Né? E aí vocês percebem que pensar no depois, no depois, no depois, vocês não vivem o agora? Né? Porque a mente não está aqui, a mente está lá. A mente está lá no depois ou está atrás? Nossa, mas isso aconteceu comigo. E aí eu não esqueço o que aconteceu comigo. Tensão muscular, né? Então eu fico aqui, fica doendo o tempo inteiro, a perna dói o tempo inteiro, fico tenso. E falta de apetite, ou o contrário também, o excesso de apetite. Então eu não como nada, não quero saber de comer, ou não coloque nada na minha frente, né? Que eu vou comer. Então esses sintomas e esses sentimentos, eles podem durar alguns dias, alguns meses ou até anos. E eles vão gradualmente desaparecendo à medida que o trauma vai sendo processado. Mas mesmo quando você está se sentindo melhor, você pode ser perturbado de vez em quando por dolorosas lembranças ou emoções, especialmente em respostas a certas situações que disparam o gatilho. Então, tais como do evento ou uma imagem, o som, um cheiro ou qualquer situação que lembre a experiência traumática. Então, às vezes, o que acontece? A gente superou um trauma, porque a boa notícia, os traumas podem ser superados. Né? Então, você pode sim ter vivido um trauma e superar aquilo, superar aquela situação. Mas às vezes acontece do que, gente, nós temos memória, né? Nós lembramos de muitas coisas. Coisas que a gente gosta muito de lembrar e coisas que a gente não queria lembrar nunca mais. Eu ouço bastante gente falando assim, viu, mas não tem um remedinho assim que eu tomo, durmo, esqueço tudo, acordo e finge que não aconteceu nada? Não. Imagina se eu fabricasse. Né? Mas não tem. A gente tem memória e a gente lembra. E às vezes você está passando tão bem, eu acordei tão bem hoje, né? Vou passar por isso tão bem, e de repente eu sinto um cheiro que me fez lembrar da situação que eu vivi, né? Esse é o gatilho, e aí vai disparar de novo essa lembrança.
Isso de novo, eu já ouvi uma vez um relato de uma moça que ela foi... Não chegou a ser um abuso, mas um homem tentou chegar perto dela e ela fala que às vezes ela fechava os olhos e lembrava do cheiro do homem. Né? Então, acontece isso, uma situação traumática e às vezes você não está nem pensando naquilo, está levando tudo aquilo muito bem e você lembra do cheiro que faz lembrar a situação. Né? Então, isso também pode acontecer. De vir esse gatilho, disparar essas lembranças. E aí um comportamento, né? Um padrão antigo de programação é o de se comportar. Então todas nós temos que estar muito bem comportadinhas, né? E comportar-se significa controlar-se e o controle para o fluxo. E aí então eu peço um favor para vocês. Aprenda a expressar suas emoções ao invés de escondê-las ou evitá-las. Né? Então, por que a gente evita uma emoção? Porque eu preciso parecer saudável, porque eu preciso parecer amorosa, porque eu preciso parecer rica, porque eu preciso parecer atenciosa. Eu preciso me mostrar de alguma forma. Não, eu sou muito centrada, imagina, nada me tira do sério. Né? Eu sou tão tranquila, eu preciso mostrar isso. Não choro, chorar não, nunca chorei na vida. Né? Chorar, não, mas é tão fraco quem chora. Né? Mostra tanta fragilidade isso. Por que eu vou chorar? Não faço isso. Então eu vou escondendo as minhas emoções, ou eu vou evitando aquelas emoções. Então é importante. Façam esse favor para vocês, aprendam a sentir as emoções. E a expressar essas emoções, é claro, gente, né? Vamos colocar sempre tudo certinho, né? A gente não vai sair por aí expressando as nossas emoções, né? Não é assim a Marcela chegar pra mim na rua: oi, Camila, tudo bem? A gente nem percebe que faz essas perguntas, gente, mas a gente faz. E se a pessoa resolve falar que não está bem... Né? Então acontece. Não, porque a Camila falou que eu tenho que expressar minhas emoções. Então eu encontrei ali na rua. Não, peraí, deixa eu te falar, não tô bem hoje não. Não tô bem, tô péssima, lembrei de tudo. Nossa. Então a gente tem sim o momento certo, a hora certa, né? Claro que às vezes sim é incontrolável, porque um trauma é uma situação que a gente responde de uma forma que não estava talvez no nosso controle. Então pode sim acontecer, né, da gente estar tão desesperada ou tão desestruturada que a gente acaba expressando de uma forma talvez incorreta ou que não devesse expressar, mas não se culpe por isso também. Então, é difícil responder assim, no geral, né? Porque a gente tem que sim viver o individual, né? Lembra da subjetividade? Então, para algumas pessoas, o chorar é um alívio. Algumas pessoas choram e parece que a situação sai junto com as lágrimas, sabe? Eu chorei e aquela ansiedade que eu tava, aquele desespero, escorreram junto com as lágrimas. Então, aí parece que alivia. Né? Outras precisam conversar, outras precisam falar do assunto. Eu preciso falar, aconteceu isso, isso e isso. Aí ela encontra outra pessoa, aconteceu isso, isso, isso. Eu encontro outra, aconteceu isso, isso e isso. Então eu preciso falar, e eu falar alivia a minha situação. Entendeu? Então é muito individual, mas acontece sim, né? E o choro em si, ele não leva à depressão, né? É a situação. Como eu lido com a situação, que aí eu vou me fechando e posso sim me deprimir, mas não o choro, somente o choro isolado. Não, estou chorando muito, estou depressiva, entendeu? E essa é uma frase que eu coloquei, que eu gosto bastante, né, que fala que não há nenhum guerreiro sem guerra, ou não há nenhuma guerreira
sem guerra? Como que a gente escolhe o soldado se não tem guerra? Como que eu vou escolher? Porque às vezes tem sim, né, o alistamento, como tem no Brasil, os homens, né, se alistam e aí vão. No nosso país, graças a Deus, não tem essa guerra, pelo menos a guerra, né, de soldados, né? Tem outras guerras, mas essa de soldados não. Como que escolhe? Se tiver guerra, eu só vou saber quem é bom para estar ali na frente ou não, se tiver uma situação de guerra, né? Então, e como que tem guerreiro? Se tiver guerra. Eu estava lendo um trecho de um livro que falava assim que no alto, nas montanhas, é lindo, né? Você consegue ver tudo de lá de cima, né? Você tem uma visão privilegiada. Só que nas montanhas é difícil ter árvore, é difícil ter vida, ter crescimento, porque o ar ele vai ficando escasso mesmo. Quanto mais alto, mais difícil é de respirar. Então é mais difícil de ter vida. E quando você está lá em cima, no monte, você contempla os vales. E nos vales está assim de árvores. Os vales estão assim de vida, né? Então, onde que tem o crescimento? O que a gente entende por vale? Guerra, situação difícil, problemas. Então eu só vou crescer com alguma situação se eu passar por uma dificuldade ou se eu passar por um problema? Algumas pessoas acham que sim, algumas que não. Né? Mas eu acredito que a gente pode crescer sim de diversas formas. Né? A gente pode crescer sim, quando a gente vê a dor do outro, o sofrimento do outro, a gente também pode crescer. Mas talvez quando a gente experimenta aquilo, que a gente fica experimentado naquela situação, talvez a gente entenda melhor aquilo que a pessoa disse que era difícil, disse que passou. Então, os traumas emocionais, eles produzirão nossa insegurança e medo. E para superá-los, precisamos aprender sobre eles. As emoções também nos ajudam a amadurecer espiritualmente e também a crescer. Então, era isso mesmo que eu estava falando, né? A gente tem essa possibilidade de crescimento em uma situação difícil. Né? A gente tem sim a possibilidade de se aproximar de outras pessoas, de conhecer outras pessoas. Perguntei aqui para a Marcela, né, se eu posso usar o exemplo dela. A Marcela passou por um trauma muito difícil, né, Marcela? E ela superou esse trauma hoje, porque ela está aqui viva, né? Tem cabelo. A Marcela teve câncer, gente. E foi um trauma para ela. Né? E quantas possibilidades você teve, né, Marcela? Quantas pessoas novas você conheceu, né? Quanto valor você dá para a vida hoje, né? Então, olha isso. Ela poderia hoje estar numa cama, triste, deprimida, né? Pensando que a vida não vale mais a pena. Eu já sofri demais. Por que isso comigo? Mas ela reinventou tudo isso. Mas ela reinventou porque ela está aí curada. E se ela tivesse com problema? Muitas pessoas reinventam mesmo com um problema ali, com a situação ainda ali. É aquela famosa volta por cima? É isso que vai acontecendo quando a gente consegue amadurecer as situações. E aí, quantas vezes a gente diz, né, rapidamente, não quero falar sobre isso. Quando alguém começa a falar sobre algo que atinge nossa dor emocional passada, é o mesmo que dizer, não quero tratar da minha emoção relacionada a isso. Não toque nesse assunto comigo. Né? Isso, eventualmente, vai acarretar resultados negativos se não tratarmos com o mesmo cuidado que temos com qualquer doença física. A solução para o bloqueio emocional é reconhecer a emoção e liberá-la. Quando a gente faz um machucado, então a gente tem um machucado ali, eu machuquei meu braço e está com uma ferida. O que a gente faz? Ou o que a gente deveria fazer? Se o machucado é muito grave,
E aí tem ali uma ferida, uma fratura exposta, a gente corre para o médico. O médico vai o quê? Dar os pontinhos, passar um medicamento para parar de doer, você vai ter que se medicar, tomar antibiótico, e vai ter todo um processo, um tratamento, não tem? E por que a gente não faz isso com as nossas dores emocionais? A gente só cuida do físico. Será que é porque dói mais? Não sei não, viu? Não sei não se a dor física ela dói mais que a dor emocional. Eu acho que dói igual ou mais. Quem já passou por uma dor muito forte, aquela que tem que tomar morfina, sabe? Que você não... A Marcela passou. Que bom, porque é uma dor insuportável. E a gente corre para o médico, a gente corre para anestesiar, a gente corre para não sentir mais aquilo. E com a nossa dor emocional, não fala sobre isso não. Não quero falar disso não. Vamos parar com esse assunto? A gente vai escondendo, abafando, e não quer mais saber daquilo. Então, se a gente vai continuando a evitar, esses sentimentos o resto da vida, até o nosso físico, espírito e mente, eles começam a emitir mensagens. Então, o que a boca não fala, o corpo fala. Então, a gente vai ter ou os danos físicos, a gente pode ter, ou danos espirituais, ou a nossa mente. Ela vai emitindo as mensagens de que alguma coisa não está bem. Você não cuidou direito daquele machucado. Estas mensagens podem vir em forma de doenças, de padrões não desejados, de sonhos, de mau humor inesperado, de raiva desnecessária, de relacionamentos abusivos, frustrantes, desrespeitosos e tantas outras situações. E a gente... meio que se a gente não resolve uma coisa, a gente vai repetindo aquela situação. E repete. E na verdade a gente nem percebe que está repetindo. Mas às vezes, eu tive um pai que era muito rígido, que era alcoolista, e bebia, agredia minha mãe, e de repente eu estou me relacionando com uma pessoa que tem as mesmas características do meu pai. Então a gente vai repetindo aquilo. Quando a gente não encontra e não para pensar nessas emoções. Então as pessoas traumatizadas, elas não são apenas vítimas de uma realidade política destrutiva, mas também suas testemunhas. Então eu não só sofri por aquilo, mas eu testemunho aquele sentimento, Frequentemente vê-se em uma situação em que ninguém quer ouvir seu testemunho, pois os ouvintes não estão dispostos a se sobrecarregar de sentimentos de medo ou dor, raiva ou vergonha, ou ainda tem medo de acusações de culpa. Porque você teve culpa dessa situação, Ou, conversa com outra pessoa, não quero conversar com você disso não. Então passa para o outro, e as pessoas que precisam falar daquilo se sentem negadas e rejeitadas, Então... é importante sim a gente ter as pessoas em quem a gente possa confiar, em quem a gente possa falar sobre os assuntos que nos machucaram ou que ainda nos machucam. E aí então eu separei a ousadia, porque a ousadia ela tem 3 dimensões, A motivação de encontrar sentido na vida diária. Então qual o sentido que tem a minha vida hoje? Eu acordo para quê? Para que eu tenho a oportunidade de viver hoje? Eu não gosto muito de perguntar o porquê, não. Mas o para quê? Qual o objetivo? Qual a função? Por que eu ainda estou viva? Qual é esse sentido que eu encontro? A crença de que se pode influenciar o entorno e os resultados do evento, e a opinião de que se pode aprender a crescer a partir das experiências. E essas experiências podem ser tanto positivas quanto negativas. Então eu ter em mente que eu posso crescer, independente das situações serem boas ou más. E aí,
a gente vai falar disso para falar de resiliência, que é o fator crucial ao desenvolvimento, né, da resiliência, está em como os indivíduos percebem sua capacidade de lidar com os eventos e controlar os seus resultados. Eu adoro essa imagem aqui, sabe? Onde está tudo rachado, tudo sem vida, tudo seco e ainda assim tem esperança. Né? Essa é a resiliência. É como eu vou lidar com essas situações. Né? Como eu aprendo a lidar com tudo isso. Que ainda com tudo seco, tudo parecendo morto, ainda ali tem um resquício da vida, tem uma vida brotando. E aí tem os diálogos internos, né? Que as pessoas podem ficar com isso da autopiedade, do desamparo, ficam auto-vitimizando, autodepreciando, e aí podem o quê? Realçar motivações negativas. Quanto mais pensamentos negativos, quanto mais eu fico, mas eu tive culpa, mas foi por minha culpa que aconteceu isso. Então isso vai exacerbando o sofrimento psicológico. E as pessoas que cultivam esses diálogos internos de enfrentamento, procurando modificar o presente de forma positiva, superam com maior facilidade os traumas psicológicos. Então esse diálogo interno. Acredito que todo mundo já acordou naquele dia assim: hoje ninguém vai estragar meu dia. Hoje pode acontecer o que for, eu não vou dar importância. Né? E gente, não é que funciona isso? Não é que dá certo? Porque aí você escuta as pessoas de forma diferente, né? Você lida com as situações de forma diferente. Agora quando você acorda e já chuta ali a cama com o dedinho, já fala, hoje meu dia não vai ser bom. Realmente o dia não é bom. O dia ele não se torna bom, mas é porque o dia está ruim? Não. É porque você já começou pensando que o dia não vai ser bom. Nem a gente experimenta isso mesmo. Todos os dias a gente tem essa escolha de abrir os olhos e falar: nossa, eu tenho que trabalhar hoje. Ou a gente pode falar: nossa, que bom que eu tenho um emprego hoje. Que bom, no fim do mês eu vou ter meu salário. Né? Porque a gente trabalha porque a gente tem um salário. Né? Então tem essa motivação de você poder pensar assim que, nossa, que chato, ou graças a Deus, que bom. E aí os sentidos e significados, né? Que quando as pessoas se traumatizam, elas frequentemente procuram novos sentidos e novos significados em suas vidas. E um fator decisivo ao desenvolvimento de uma resposta resiliente, ela vai se relacionar com a maneira que os indivíduos percebem e processam essa experiência. Então, as pessoas que desenvolvem interpretações de como lidar e tentar modificar de forma positiva o presente, elas podem sim superar os traumas mais facilmente. E aí que vem as crenças, né? No que eu acredito. O que eu acredito? E aí as práticas religiosas também podem reduzir a perda de controle e desamparo, fornecendo uma estrutura cognitiva que possa diminuir o sofrer e desenvolver a finalidade e significado em face ao trauma. Então eu ressignifico tudo aquilo. De acordo... Isso aqui não foi eu que inventei não, tá, gente? Sim, teve coisas que eu escrevi, mas sim, são artigos científicos, então isso não é porque a gente está num chá de mulheres que são cristãs, que vai falar de crença e práticas religiosas. Isso são autores que estudaram e que afirmam isso sim, é uma certeza. Quando você tem a sua crença, quando você pratica, né, a religião em si, isso pode reduzir a perda do controle de desamparo. Então eu não me sinto mais tão sozinha, né? E eu posso sim dar um novo significado em face ao trauma que eu vivi. Então algumas dicas que ajudam na recuperação de um trauma, né? Recuperar-se de um trauma emocional, ele leva um certo tempo. É importante a gente respeitar esse tempo. Desse tempo para curar as feridas das perdas que você experimentou. Não tente forçar o processo de cicatrização. Eu sempre volto para o físico, para pensar em quando a gente tenta
forçar uma cicatrização de um machucado, o que acontece? O estrago é bem maior, né? Demora muito mais tempo, e às vezes estoura ponto, você tem que voltar no médico, né? Quando as mulheres que fizeram cesárea resolvem andar quando não é para andar, resolvem fazer abaixar e levantar quando ainda não tem que fazer isso, não demora muito mais a cicatrização? Então é importante não forçar o processo de cicatrização da mente, do trauma vivido. Seja paciente com o ritmo de sua recuperação. Permita-se sentir o que você está sentindo sem julgamento ou culpa. Sinta a emoção que você está sentindo, não tente escondê-la e não sinta-se culpada por estar sentindo aquilo. Não se isole após um trauma. Peça apoio, participe de atividades sociais, trabalhe de forma voluntária. Quantos casos, né, a gente vê na televisão, conhece, de pessoas que perderam filhos e aí fazem ONGs, e aí fazem, né, passeatas para aquilo, né, que perderam para violência, no caso. Então, deixa eu compartilhar com você a minha dor. Talvez você também tenha vivido isso, vamos trabalhar junto. Né? Então, é importante esse não isolamento. Mantenha-se com os pés no chão. Então, ter uma rotina diária, encontrar atividades que fazem você se sentir melhor e permita-se sentir o que você sente quando sentir isso. Eu separei aqui uma frase, né, que está em Provérbios 23:7, que é a frase do nosso convite. Essa frase não foi a gente que inventou, viu? Está lá em Provérbios 23:7. Como imagina em sua alma, assim ela é. A sua forma de pensar pode afetar as suas emoções. Ó, o gatinho que se vê um leão diante do espelho, né? Então, a sua capacidade de se relacionar com os outros e de lidar com as circunstâncias difíceis, isso sim, com a forma que você pensa, ela pode influenciar e afetar as suas emoções. Pensar de forma positiva aumenta a felicidade e o sucesso na vida. E, gente, não é que é uma coisa que as pessoas que são negativas demais, ou que pensam que nada vai dar certo, ou não, isso aconteceu comigo, e depois que isso aconteceu, só acontece coisa ruim na minha vida. Quem gosta de ficar perto de pessoas assim? Né? A gente quer pessoas do nosso lado que tragam vida, né? Que todo mundo já experimentou situações difíceis. Todos já experimentaram. Dificilmente alguém aqui, não, eu nunca passei por uma situação de dor que me causou sofrimento. Dificilmente. Né? Então, pra quê? Pra quê tudo isso? Como eu lido melhor com isso? Com essa situação? Né? Então, pensar dessa forma positiva, como imagina em sua alma, assim ela é. Em Filipenses, fala que meditar no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Que coisa mais linda! Né? Que lindo isso! No que eu tenho que meditar? E o meditar, gente, não é meditar, eu separar um tempo para pensar nisso. Porque a gente tem... O que você está pensando agora? Não precisa contar para mim, não. Mas o que você está pensando agora? Se você quiser trocar esse pensamento, você não consegue? Às vezes, na situação de um trauma, ele pode ficar se repetindo várias vezes. Né? Pode se repetir, sim. Mas você consegue trocar aquilo que você está pensando. A gente tem, sim, esse mecanismo, né, de conseguir trocar. Então, mentes que tenham pensamentos louváveis, que são mesmo esses pensamentos de pensar na realidade. Porque, gente, como a gente gosta de fantasiar. Nossa, de ver coisa onde não tem, sabe? De ficar ali pensando no que é ruim, no que causou a dor. Né? E a gente esquece de pensar, não, mas isso é amável. Isso tem uma boa fama, isso é puro, é justo. Né? Então, as condições que existem em seus corações determinam as condições de seus pensamentos.
Não tem aquilo que a boca fala, o que o coração está cheio? Então a gente vai falar aquilo que está no nosso pensamento, aquilo que está no nosso coração. Eu não consigo falar de algo que eu não tenha pensado, que eu não tenha sentido. Eu vou falar daquilo que eu estou vivendo, experimentando. E por isso a importância de pensar e viver aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Eu coloquei essa frase para encerrar, é da Nancy Carr, não sei se o sobrenome dela, como que lê, mas é da Nancy, que fala que as feridas saram, mas há ocasiões em que devemos permitir que o grande médico execute uma cirurgia para que elas se curem perfeitamente. A boa notícia, as feridas saram. Às vezes no machucado não fica só a cicatriz, né? Às vezes ele se fecha por completo. Se é um ralado, às vezes não dá nem para ver que você teve um ralado ali um dia. Se é algo mais profundo, fica a cicatriz, mas não dói. Cicatriz não dói mais. Cicatriz você lembra que passou por aquilo, que passou por uma experiência ruim, por uma dor, mas fechou, né? Faz parte de você, faz parte do que você viveu, mas fechou, não dói mais. Agora a ferida aberta dói, ainda dói. Então às vezes é preciso sim permitir que esse grande médico execute essa cirurgia para ela poder se curar de forma perfeita. Obrigada pela atenção de todas, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento, né? Se vocês tiverem depois, quiserem conversar, alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou estar sentadinha ali. Fiquei procurando minha cadeira agora. Eu vou estar por ali, vou ter esse momento junto com vocês. Então fiquem à vontade, se quiserem perguntar alguma coisa. Eu agradeço mesmo de coração, né, esse momento, que eu acredito sim que é para um crescimento, né? Quando a gente tem a oportunidade de falar, de aprender, de falar daquilo que é real pra gente, né? Não é algo distante de nós, é algo que nós vivemos, né? Que nós vivenciamos diariamente. Dores, emoções ruins, emoções boas, a gente vive tudo isso, né? E já viveu talvez ou ainda vive alguma situação que foi traumática, que foi dolorosa demais, né? Então saibam que é importante falar dessas situações, né? Verbalizar tudo isso. Que Deus abençoe todas nós.